Tá. Pessoal, estamos gravando, tá? É, hoje é a nossa última aula, né? Antes da prova. Ou seja, semana que vem já tem avaliação. Eu preparei uma aula com base naquilo que a gente viu na última quinta-feira de ciclo orçamentário com tipos de orçamento. Então, nesse sentido, a gente trabalha os ciclos trabalhamos os ciclos orçamentários e agora a gente trabalha, né, os tipos de orçamento que tem, desde o orçamento tradicional para o orçamento moderno até chegar no orçamento programa, que é o orçamento atual, né, que envolve o PPA, que a gente já viu o ciclo orçamentário. Então eu fui do final para o início agora. Então, minha liberdade de falar do orçamento do programa, detalhar mais, avançar mais nos tópicos. Agora eu vou falar um pouco da evolução dos orçamentos. Eu deixei para vocês também, né, uma avaliação. Tá? Então vocês vão poder ver na aula de hoje há uma atribuição, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui certinho. É a lista de exercício 3, né? É isso aí, né? Tá? Então, vocês façam a lista de exercício 3 e disponibilizam lá conforme a data que eu coloquei na atividade. Tá bom? Ah, tá lá, é verdade. Tá lá. Tá? Exercício 3. Quando a gente fala, então, de orçamento tradicional, tá? A gente tem que a primeira ideia de orçamento na Inglaterra, né, para variar, né, o país da economia, né, a Inglaterra, em 1822, ela começou a trabalhar um orçamento mais tradicional, no sentido de que o parlamento ele tinha uma preocupação essencial para que o executivo não se excedesse nos seus gastos, não evitasse processos inflacionários, não evitasse dificuldade de financiamento, não pressionasse, né, a carga tributária. A partir de 1822, os orçamentos eles foram se estruturando. Não que não existia, né? Não existisse o controle das contas públicas, não é isso. Mas mais com uma ideia de estrutura orçamentária. E a ideia central, ou seja, a gente estava no pleno liberalismo econômico, a ideia central era controlar o excesso de gastos do executivo e evitar, sem sombra de dúvidas, né, déficits estruturais, déficits significativos que prejudicasse o funcionamento da economia. Então, vou passando aqui o caderno para vocês, vamos fazer um caderno, tá? Para a gente trabalhar, né, os tipos de orçamento, né, que é o tópico principal da nossa aula, até a gente chegar no nosso orçamento planejamento ou orçamento programa. Então, a gente tem lá o orçamento tradicional, que surgiu por volta de 1822 na Inglaterra, como o professor comentou. Tá? E a ideia principal, que ele era um instrumento de controle das despesas, tá? Das despesas públicas, né? Bom, então, sem sombra de dúvidas, nesse período ele representava, tá? No caso do parlamento, né? O parlamento inglês, que sempre foi muito forte, tá? Um controle mais forte, desculpa, um controle mais forte sobre o executivo.
E o que mais prevalecia dentro desse orçamento tradicional, no início do século XIX, tá? Era que esse orçamento ele seguia o princípio da neutralidade. Neutralidade. Então, não existia uma preocupação, tá? Por exemplo, para que as desigualdades sociais fossem combatidas. Não existia uma preocupação, né, para que se estabilizasse a economia no período anticíclico, que nem a gente está vendo agora, né? A economia desacelerando, entrando em recessão e o orçamento expansionista. O princípio da neutralidade, relembrando, né, aqueles princípios orçamentários que a gente já viu, ele argumenta que o orçamento, ou seja, as questões tributárias, principalmente nas políticas tributárias, né, os tributos, eles não devem afetar em grande magnitude a alocação dos recursos, né? Tributos, ó, não devem afetar a alocação dos recursos. Então, primeiro, eles devem ser o mínimo possível, impactar sobre a renda de uma maneira homogênea. Tá? Então, vou repetir. Tá? Eles devem ser o mínimo possível, né? Impactar basicamente sobre a renda, mas de uma maneira mais homogênea, sem aquela progressividade e sem aqueles tributos indiretos sobre a produção. Tá? No final do século, final aqui, ó, final do século XVIII, houve um grande debate sobre o orçamento público para entender se ele era um ato administrativo, claro, da administração pública, né, do setor público, ou se ele tinha poder de lei. Poder de lei. Então, na Alemanha também teve esse debate, mas é claro, né, o parlamento ele sempre tem o interesse de que o orçamento seja uma peça legal, ou seja, tem que ser seguida com força de lei. E qualquer modificação ela deve respeitar o rito parlamentar. Que é muitas coisas que a gente viu na aula passada do ciclo orçamentário. Por isso que às vezes eu gosto, né, de ver primeiro o ciclo orçamentário atual do Brasil e depois fazer essa recapitulação histórica, né, que a gente está fazendo. Mas tudo faz, né? Minha ordem não muda muito a lógica, não. Tá? Mas o fato é que esse debate ele se estendeu no século XVIII e já em 1800, no final do século XVIII, já em 1819, perdão, século XIX, já em 1890, mais ou menos, a ideia e a tese de que o orçamento ele deve ter poder de lei, né, fosse prevalecendo. Tá? Então, os orçamentos eles foram ganhando, né, essa configuração desse texto, né, de legalidade, ou seja, o princípio da legalidade. Hoje a gente sabe, né, que o nosso orçamento é a LOA, Lei Orçamentária Anual, não é um ato administrativo, não é um simples ato administrativo, mas sim, né, uma lei. Com isso deve seguir o rito parlamentar, e com isso deve ter o seu ciclo orçamentário, e todos os projetos eles devem ser, né, analisados, verificados e aprovados pelo Legislativo, né? No caso brasileiro, né, pelo Congresso e pelo Senado. Tá? Então, repetindo ali, 1822, o orçamento tradicional, ele foi ganhando espaço, né, na Inglaterra. Tá? Ele basicamente
ele servia como instrumento de controle das despesas públicas, ou seja, dos insumos, ó, dos recursos, ó, dos insumos são os recursos, tá? E o parlamento, ele tinha o poder de controlar o executivo. Era uma forma, né, que o legislador, né, ele encontrou para realmente o quê? Dar um freio, né, no que diz respeito às despesas do governo, da máquina do governo como um todo. O foco principal, ou seja, o pilar principal, era tributar o menos possível e que essa tributação não afetasse a alocação dos recursos, ou seja, respeitando o princípio da neutralidade. Tá? Esse orçamento, né, já no século XIX, né, 1822, século XIX, ele, né, foi ganhando aderência nas relações com o legislativo e executivo, e já no final ele ganhou uma configuração, né, uma estrutura de poder de lei. Tá? Ok? Então, esses são os pontos do orçamento tradicional. Na sequência, ou seja, já no início do século XX, nos Estados Unidos, tá? Alguns presidentes e economistas começam a ver o orçamento, tá, como um instrumento de resultado e podendo ser utilizado no sentido de ampliar a capacidade produtiva da economia e melhorar o desempenho dos recursos, dos insumos. Tá? Então, já no início do século XX, a gente começa a ter, principalmente nos Estados Unidos, se espalha para a Inglaterra também, o orçamento moderno. Tá? E depois, por último, o orçamento programa, o orçamento planejamento. Vamos ver o orçamento moderno ali. Orçamento moderno. No início do século XX. Tá? Então, ele se consolidou nos Estados Unidos, o presidente Taft. 1910 a 1912. Qual que era o foco? Tá? Então, ó, o orçamento é um plano de ação do governo. Tá? Plano de ação do governo. Principal ponto ali, ó, era metas e objetivos, ó. Definições de metas e objetivos. Tá? Então, existe uma preocupação central, né, de que os recursos dos insumos eles tenham resultado, ou seja, resultado e desempenho dos recursos. Ó, são mensurados, começam a ser mensurados. Resultados, né, da alocação dos recursos. Né?
da alocação dos recursos. Tá? Então, é um orçamento muito por resultado. Tá? E se é um orçamento muito por resultado, ele quer ver, ó, o que nós conseguimos fazer no orçamento? Ó, nós conseguimos fazer escolas, nós conseguimos fazer estradas, nós conseguimos, né, gerar energia, nós conseguimos melhorar o transporte, tá? E mensurado, ou seja, os indicadores que a gente começa a ter um avanço na importância dos indicadores para mensurar, né, o impacto que ocorre na economia. Tá? Então, ó, aqui, ó, desenvolvimento de indicadores e controle de custos, ó. E controle de custos. Tá? Então, é um orçamento moderno, tá? Que ele se desenvolveu, ó, no início do século XX, 1900, né? Ganhou seu formato com o presidente da nos Estados Unidos em 1910 e foi até, ó, a Primeira Guerra Mundial, mais ou menos, ó, 1945 ali, ó. Tá? Então, só para a gente traçar mais ou menos uma ideia, né, de tempo ali, né? Então, ele foi um orçamento de resultado até mais ou menos o final da Primeira Guerra Mundial, né? 45, 46. Tá? Percebam que ele traz uma visão de que o orçamento não é meramente, né, um instrumento de controle. Tá? Ele transfere a responsabilidade do executivo, né, para fazer uma gestão mais eficiente. Então, ele é influenciado, né, pela questão da gestão, tá? Com base em redução de custos e indicadores de resultado, de eficiência, né, do ponto de vista daquilo que ele traz de benefício para a população. Então, aqui ele começa a seguir mais o princípio do benefício. Ó, eu estou tributando mais, mas o benefício é maior. Então, é uma relação de custo-benefício. Tá? Aqui ele começa a trazer o princípio, tá? O princípio do benefício. Lembra lá que a gente viu? Tem o princípio da neutralidade e o princípio da equidade pelo benefício. Né? Pelo benefício. Então, a ideia de custo-benefício é importante para você, né, ter uma justificativa de tributar a sua população. Ó, eu estou tributando mais, mas percebo que o benefício também é maior. É importante a gente entender, né, que a justificativa do tributo para essa estrutura orçamentária, ela é a questão do benefício. Se o benefício é maior do que o custo que envolve o tributo, né, ou seja, contribuição do cidadão em forma monetária, pecuniária, né, para o governo, se o benefício é superior, opa, então o orçamento ele está sendo bem trabalhado, bem estruturado e bem administrado. Né? Então, atenção especial, que é muito uma ideia de gestão orçamentária, traz muitos dados de gestão orçamentária. É um período, se a gente for ver, traçar um paralelo, do crescimento, né, da empresa moderna nos Estados Unidos. E é a origem, né, do Fordismo, Taylorismo, ou seja, da gestão, ou seja, do management, né, que a gente chama, né, do management que a gente argumenta, que é a administração. Né? A economia surge na Inglaterra, mas a administração, no início do século XX, ela surge, se consolida nos Estados Unidos. Então, um paralelo interessante para a gente entender
E não só nas grandes corporações americanas, mas também no setor público existia já uma preocupação de você, né, utilizar da melhor maneira possível os recursos, ou seja, otimizar os recursos. Tá? E com isso mostrar resultados. Tá? Então, o orçamento moderno é um orçamento de resultado, onde a relação custo-benefício é positiva para a sociedade. E a partir já 45, né, claro, um orçamento que rola aí, mas a partir de 45 começa a ter, né, a revolução keynesiana, né, ela começa a ganhar espaço. Você tem a evolução do estado do bem-estar, welfare states, e também nos Estados Unidos e na Europa, já nos anos 50, o orçamento programa. É um orçamento com planejamento. Então, na década de 50, né, a gente começa a ver os orçamentos planejamentos, ou orçamentos programas. Aí entra não só o princípio do benefício, né, que ele se consolida, né, na questão orçamentária, mas também o princípio da equidade, tá? Ou no sentido de, poxa, vamos aumentar alíquotas progressivas, né, com base na renda, vamos fazer políticas sociais, né, integrar, né, a população menos favorecida na classe de consumo, através de políticas governamentais, buscar objetivos de médio e longo prazo e também, né, um ponto que não tinha nesse orçamento moderno, vincular os orçamentos, ou seja, os recursos, créditos, o dinheiro, a necessariamente um programa. Então, a ideia do orçamento-programa, né, ele surge, né, já no final, né, surge na década de 50, né, final da década de 50 nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, década de 50, e na década de 60 ele começa a ganhar espaço na América Latina. Tá? E o Brasil, ele adota o orçamento programa, né, com toda a sua estrutura, através da lei do orçamento de 64, mas também com a Constituição de 88. Então, a gente tem uma consolidação do orçamento programa, no caso brasileiro, né, a partir da lei do orçamento e da Constituição de 88, que a gente já vai falar na sequência. Vamos lá. Orçamento programa. Vai lá. Orçamento programa. Então, década de 50, em 1950, nos Estados Unidos e Europa, né? Principalmente nos Estados Unidos, você tinha o PPBS, que é planejamento, programa, orçamento, né, que é budget, sistema. Então, é sistema de orçamento com base no programa e no planejamento. Tá? Então, é com base no planejamento. Orçamento com base no planejamento. Planejamento e programa. Está no nosso material de apoio lá. E na década de 1960, na América Latina, o avanço aí, né, desse orçamento programa.
Ele é a grande diferença dele para o orçamento moderno é que ele tem o foco no resultado, com vinculação direta com o planejamento governamental. Então, ó, a alocação dos recursos visa aos objetivos, metas e diretrizes. Então, eu não tenho a diferença central do orçamento moderno é o seguinte, ó, eu não tenho nenhuma despesa, nenhum recurso, tá, que não esteja relacionado a uma política governamental, uma diretriz definida por metas e objetivos. Tá? Então, ele vai mais além, né, de que o simples objetivos ou metas desconectadas do orçamento moderno, ele vai mais além, e com isso ele diz o seguinte, ó, com essa despesa, ou seja, com esse programa nosso, nós conseguimos contribuir para que a gente alcance o quê? Uma melhora na distribuição de renda, que a gente alcance uma melhora no sistema de saúde, que a gente alcance no médio e longo prazo, né, o melhor sistema de transporte integrado. Então, ele tem uma diretriz, ele tem uma ordem de planejamento, seja um planejamento urbano, seja um planejamento social, seja um planejamento estruturante ali de desenvolvimento de longo prazo, tá? Que necessariamente toda alocação de recursos tem que estar conversando e vinculada, tem que estar vinculada, né, a essa diretriz. Então, não é uma análise simples de custo e benefício. Isso que eu queria deixar bem claro para vocês. É uma análise mais ampla, tá, de desenvolvimento econômico e social. Tá? Não é uma análise simples de custo e benefício. Atenção, todo resultado, então, não é analisado apenas por custo e benefício, mas sim com o planejamento de desenvolvimento do governo. Tá? Mas sim com o planejamento e desenvolvimento do governo. Bom, vamos lá continuar. Falando um pouquinho mais desse orçamento. Ó, considerar todos os custos dos programas utilização
de indicadores de resultados e seus impactos no desenvolvimento econômico e social. Então, no Brasil, ó, claro, esse orçamento foi sendo desenvolvido, ó. No Brasil, a gente tem a lei número 4.320 de 1964, o decreto número 2.829 de 1998, tá? E a Constituição Federal de 1988, que vão consolidar o orçamento programa no Brasil. Daí, nessa consolidação do orçamento programa no Brasil, ele estipula lá o PPA, a LDO e a LOA. Ah, professor, então, só a partir de 1988 que a gente tem os instrumentos legais integrados para o orçamento programa dentro de uma visão completa e moderna? Sim. Só a partir de 1988, a gente tem uma constituição do orçamento, tá? Em termos legais, ou seja, em termos de estrutura legal, na qual, né, ele coloca a discussão da utilização dos recursos públicos do ponto de vista, né, estruturando, né, todos os eixos, tá, para o planejamento, para o orçamento planejamento, para orçamentos de médio e longo prazo. Daí eu faço a seguinte pergunta para vocês, né? Já que a gente está na Constituição de 88, instituiu lá para todo ente público, seja estados, municípios e governo federal, precisa ter um PPA, uma LDO e uma LOA. Daí eu pergunto para vocês, né, a nível federal, né, que é um exemplo mais interessante aqui, qual foi a primeira vez que efetivamente nós tivemos, né, a estrutura do orçamento programa no Brasil? Foi em qual governo que efetivamente nós tivemos uma estrutura, né, completa e na qual ela estivesse alinhada, né, com esses três eixos aqui, com a Lei 4.320, Constituição Federal de 88 e Decreto número 2.826, todos versando sobre, né, o orçamento brasileiro. A primeira vez, né, que o Brasil lança o seu orçamento programa de uma forma estruturada e sistêmica, tá? Por incrível que pareça, é no segundo mandato do governo Fernando Henrique. Porque até então, a questão de orçamento e planejamento de longo prazo ela era meio deixada de lado, porque os governos precisavam combater a inflação. Até o caso de Sarney. Sarney, plano cruzado. Collor, plano Collor 1 e 2. Sarney também tem plano verão, né, plano Brexit.
Voltando, Collor, plano 1 e 2, e Fernando Henrique, no primeiro governo dele, ele consolida o plano real, que começou com Itamar. Então, ele consolida, né, ele consolida o orçamento, né, perdão, consolida a estabilização da economia, da inflação, tá? E no mandato seguinte ele inicia o seu orçamento-programa. Então, por incrível que pareça, a primeira grande experiência, né, do Brasil com esse orçamento-programa moderno, ou seja, completo, tá? Ele se dá, né, a partir de 2000, com o Avança Brasil. Né? Aí eu vou passar para vocês, né, esses planejamentos. E não se esqueçam, por isso que eu gosto de ver inicialmente o ciclo orçamentário. Todo o orçamento-programa, agora falando da nossa economia brasileira, ele começa necessariamente pelo PPA. Então, o ciclo orçamentário dele, a lógica orçamentária dele, é no PPA. Ele começa no PPA. Claro, e se consolida em termos práticos na LOA, no exercício financeiro. Bom? Então, vamos ver, né, as principais características, pontos, diretrizes, né, e, consequentemente, né, eixos de desenvolvimento, tá, desses orçamentos-programas. Na nossa economia, na economia brasileira. Vamos lá. Ó. O planejamento, né? Planejamento na economia brasileira. Que é o PPA, ó. Os PPAs. PPA. Então, primeiro PPA, ó. Governo Fernando Henrique, ó. FHC. Tá? Cuidado. Segundo mandato. O primeiro mandato ele ficou preocupado com a inflação. Isso, segundo mandato. É o Avança Brasil. De 2000 a 2003. Ó, foco na gestão por resultado, consolidar a estabilidade de preço,
promover o desenvolvimento econômico. Emprego, renda, produção. Bom, então, dentro do Avança Brasil, ele pega o ano de 2000, 2001, 2002, 2003. Ele avança no primeiro ano do governo Lula, né? Do primeiro mandato do governo Lula. Então, o foco dele é a estabilidade econômica e uma gestão por resultado, uma gestão da administração pública mais eficiente. Então, é uma gestão mais eficiente, controlar os preços e crescimento, que é o crescimento sustentável. Mas percebam, em 2000 o Brasil cresceu. 2001 teve o choque de energia, né? Que tinha pouco investimento em energia. Houve uma seca muito grande, né? Principalmente na região sudeste. E o Brasil teve que fazer racionamento de energia. A economia desacelerou. Isso em 2001. Em 2002, houve a crise mais severa da Argentina. Os impactos aqui na economia brasileira. E em 2002, houve um ambiente muito complicado entre executivo e legislativo. O governo brasileiro, até então, perde o controle do orçamento. Em 2002, o Lula se elege, para presidente da República. A economia brasileira, como um todo, desde o choque de preço de energia em 2001, ele não avança muito não, tá? 2003 começa uma recuperação, mas o fato é que a gente não avança muito não. Foi uma experiência boa para a administração pública, mas o resultado como um todo, de avanço econômico, como ele se propôs, ele não teve muito êxito não. Então, mas atenção, primeiro orçamento, primeira experiência de planejamento no orçamento público brasileiro ocorre no segundo mandato do governo Fernando Henrique, no período de 2000 a 2003, com o Avança Brasil, buscando, sem sombra de dúvidas, o crescimento econômico, da renda, do emprego e da produção, com estabilidade de preços e uma gestão pública mais eficiente, mesmo que ele já tinha avançado no processo de privatização. Tá? Vamos lá no segunda experiência, vou ver as iniciais, A segunda experiência de planejamento no Brasil. Aí é o governo Lula, tá? Primeiro governo Lula. PPA, Plano Plurianual. Então, todo chefe do executivo
no seu primeiro ano de governo, né, no seu respectivo mandato, a primeira coisa que ele faz é o quê? É desenvolver, ou seja, organizar e estruturar o seu planejamento, o seu programa para os próximos 4 anos. Lembrem do ciclo orçamentário. Tá? Então, o PPA do Lula era o Brasil para todos. O Brasil para todos. Período. Lembrem dos 4 anos, ó, 2004 a 2007. Tá? Então, foco na desconcentração de renda, e na redução de desigualdades regionais. Desenvolvimento econômico, com renda, gerando renda, emprego e produto. Então, o que o governo Lula ele avançou, né, de uma forma bem direta, foi na questão da redução da desigualdade. Ó. Da desigualdade. Claro, qual era o grande instrumento? O programa Fome Zero, né? Aliado às várias outras políticas, né, de combate às desigualdades regionais. Mas o principal era o programa de transferência de renda. Então, todo o orçamento ele tinha como foco, né, como orientação, como diretrizes, né, buscar o crescimento econômico com o combate à concentração de renda. Segundo o governo Lula, para vocês copiarem, vamos lá. Copiaram, né? Segundo o governo Lula, PPA é desenvolvimento com inclusão social. E educação de qualidade, né? Período 2008 a 2011. Perceba, ele pega o primeiro ano do governo Dilma.
Tá? Ó, foco na progressiva incorporação das famílias ao mercado consumidor. Inclusão social e educação de qualidade. Tá? Então, se a gente for observar, né, essas grandes diretrizes, elas permeavam, direcionavam as políticas econômicas, né, as políticas macros também, né? Então, era a ideia de estimular o crédito para as famílias, né? Foco de você trazer, né, as classes menos favorecidas, classe D e E, para uma classe C, melhorar, jogar a classe C também progressivamente para a classe B, e com isso, né, ter uma estratégia de desenvolvimento econômico baseada no mercado doméstico. Tem uma preocupação central de estimular o consumo das famílias, que já representava, né, em torno, sempre representou, né, em torno de 60%, 63% do PIB. E na época do governo Lula e o início do governo Dilma, chegou a mais 65% em alguns casos, né? O excesso de crédito, o excesso de consumo, né, nos períodos seguintes, né, provocaram um processo de inflação, né, que a gente viu na economia brasileira a partir de 2011, 2012. Tá? Mas pelo fato de que a produtividade ela não teria avançado em nossa economia. De qualquer maneira, cabe aqui destacar, né, que era uma estratégia muito voltada para dentro, né? Não uma estratégia voltada para fora, de aumentar a competitividade internacional, né, de reposicionar o Brasil, né, na cadeia de suprimentos mundiais. Tá? O foco era basicamente o que? A inclusão social através de políticas que estimulassem o consumo das famílias, principalmente das famílias de classe média ou né, de renda, né, baixa, ou seja, menos favorecida. E a educação de qualidade, né? A gente viu o período daí do Enem, do ENAD, né? E uma preocupação do MEC, do Ministério da Educação, de efetivamente melhorar esses indicadores. Tá? Então, aqui um programa aí de... Existia muita ideia também do pré-sal na sequência, né? De usar o recurso do pré-sal para a educação, e com isso estimular, né, dar oportunidade para todos, né, através do ProUni, do financiamento estudantil, da FIES, né, e avançar né, na educação. Tá? Então, esse é o segundo PPA do governo Dilma, Lula. Tá? Eu vou falar um pouquinho do governo Dilma aqui, e daí eu vou desenhar a estrutura do orçamento programa. Tá? O governo Dilma segue a orientação do governo Lula. Tá? Ela lança no primeiro governo dela o PPA Brasil Sem Miséria. Tá? Foca no combate às desigualdades sociais. Tá? Na inclusão social
e na valorização da diversidade da cultura brasileira, na diversidade social e da cultura nacional. Tá? E uma preocupação também para garantia de excelência de serviços e de programas. Também lança o PAC, né, para melhorar a competitividade das empresas, no que se diz respeito aos programas de incentivos, né, de redução de tributos, né, de tornar o negócio mais fácil, mais acessível. Né? Então, ela avança, mantém as inclusões sociais, mantém a participação das famílias, né, no consumo e no PIB brasileiro, né? Traz a questão da cultura e da importância de uma identidade nacional para o nosso país, e uma preocupação essencial para tornar os negócios menos burocráticos, mais competitivos, tá? E, naturalmente, buscando maior eficiência. O programa dela vai de 2012, 13, 14, 15 e pega o primeiro ano do seu segundo mandato. 2016, ela sai do cargo pelo processo de impeachment, entra o Temer e agora, né, o Bolsonaro. Mas vamos ficar com esses programas, né? Eu vou rapidamente estruturar para vocês a lógica assim, desse nosso programa para a gente entender, né, como que o PPA e a LDO, assim como a LOA, elas se interrelacionam. São três elementos legais essenciais que eles trabalham em conjunto. Tem que planejar o médio e longo prazo e tem que executar as metas e as prioridades daquelas diretrizes que você definiu, tá, no seu exercício financeiro. Senão você não consegue, de fato, atender seu foco de médio e longo prazo. Não tem como. Tá? Então, quando a gente trabalha o orçamento do programa, a gente tem dois grandes eixos. Né? Os eixos que começam efetivamente nas diretrizes, né, dizendo qual é a situação atual do país e onde que a gente quer chegar e como que nós vamos mensurar isso. Tá? E o outro eixo que representa de fato, né, quais são as ações e, consequentemente, né, quais são os recursos que nós vamos ter que mover para, né, que nós conseguimos atender essas nossas diretrizes, né, esses nossos programas. Tá? Então, a diretriz é sempre um conjunto mais amplo de ações, né, que a gente vai necessariamente... Né, o que eu desenhei agora são diretrizes, ou seja, combater as desigualdades sociais, promover o crescimento econômico, melhorar a competitividade das empresas, tá? Avançar na qualidade da educação, essas são diretrizes.
Essas diretrizes, elas vão definir, ó, os programas especificamente, ó. Então, para cada diretriz, eu posso ter vários programas, tá, que estão sendo desenhados. E veja bem, para todas as regiões do país, é o que determina o PPA, né, a nível federal. Tem que contemplar todas as regiões do país, para a identidade nacional. A partir disso, a gente define o quê? Os objetivos que a gente quer alcançar. Tá? E resultados também. E desses objetivos e resultados, é como que nós vamos mensurar. Também daqui para cá, ó. E como que nós vamos mensurar? Então, diretrizes, definem-se seus programas, que por sua vez implicam em resultados que a gente vai obter, e como que nós vamos mensurar esses resultados. De qualquer maneira, nós precisamos das ações, das operações. Quais ações necessariamente a gente vai precisar fazer? Tá? Comprar material, produzir, né? Construir uma nova unidade. Tá? E com isso, ó, dessas ações, por exemplo, né? Uma ação, construir hospitais. Mas quantos hospitais? Que tipo de hospital? Né? É o produto. Só que veja bem, para que as ações estejam relacionadas com as diretrizes, que necessariamente vão gerar os produtos, tá? Para os próximos 4 anos, eu tenho que ter meta. Ó. Meta para o ano 1, meta para o ano 2, meta para o ano 3 e assim sucessivamente. Tá? E, naturalmente, essas metas têm que dizer os recursos, os insumos que eu vou utilizar, tá? Que vão, né, aqui vão determinar a forma monetária deles, né, de recursos, também na sua forma monetária. O fato é o seguinte, ó, todo recurso está vinculado, na sua essência, a uma ação estratégica, que, diga-se de passagem, está diretamente correlacionado com uma diretriz. Então, eu não consigo determinar, né, um insumo, um recurso que eu vou, né, colocar no meu orçamento, se não tiver uma meta, se não tiver um produto específico justificado, com base numa ação, né, estratégia de uma diretriz. Claro, a ação está relacionada a um programa, a ação está relacionada a um objetivo, mas essencialmente a uma diretriz de longo prazo. Tá? Então, as diretrizes, elas são aqueles pontos que a gente colocou, né, no exemplo lá do FHC do Lula do governo da Dilma, claro, como ilustrativo, né? Ilustrativo, que por sua vez define os programas, os resultados, os indicadores e todos esses recursos. Então, o que eu queria deixar bem claro que a LOA propriamente dita, que aprova os recursos, o crédito, né? Nenhum crédito pode ser aprovado se não tiver relacionado a uma ação que, por sua vez, define-se num programa e atende a uma diretriz. Tá? Por isso que a gente chama de orçamento-programa ou orçamento-planejamento, né? São sinônimos. Mas tem que estar vinculado, né, necessariamente a essa diretriz, ou seja, a esse planejamento. Então, percebam, os indicadores vão ser os indicadores de eficiência, no sentido de custo, eficácia, no sentido de que atendeu a seus objetivos, resultados e metas, e indicadores de efetividade de longo prazo, se atendeu à necessidade do programa e, naturalmente, contribuiu para a diretriz que é uma inclusão social, que é uma redução da pobreza,
que é uma geração de renda, emprego e produto, e por aí vai. Tá bom? Pessoal, nesse sentido, a gente termina a matéria para a nossa prova, que vai ser na semana que vem, né? Relembrando. Eu deixei para vocês um exercício, uma atividade. Todos vocês acho que têm acesso lá, que é a lista de exercício. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Está tudo certo. Ah, estou em marcos, né? Vamos mudar. Eu estou. Então, Kleber, olha lá. Só um pouquinho, Kleber. Ó, para esse bimestre, ficou só esse exercício aqui, ó. Que é a atividade. Exercício 3, aí você coloca o seu nome, pode fazer a mão no Word, né? No Word é mais fácil até, né? Que envolve ciclo orçamentário e planejamento, orçamento do programa, que é a aula 14, a aula de hoje. Tá? E vale 3 pontos. É um exercício só, Kleber. Tá? Então, questão 1, questão 2, ó, a aula de hoje, ó. Questão 2 e questão 3. Tá? Tá bom? Então, esse exercício, né, para esse bimestre. Tudo bem? Beleza, Pedro. Ok, Kleber, combinado. Você tem alguma dúvida? Começa quarta-feira, dia 24. Isso mesmo. E a nossa prova é dia 25, né? Lógico, no dia seguinte. Tá bom? Fechou, pessoal? Foi curto, sim. Mas tem matéria, porque você não pode considerar o segundo bimestre com logo após a prova. Veja bem lá no nosso AVA, que o segundo bimestre ele começa e depois a gente faz a prova do primeiro, né? Então tem princípios, a gente tem essa matéria de princípios orçamentários, princípio do orçamento, tem umas coisas importantes aí que a gente viu antes da prova. Eu acabei não fazendo muito exercício, porque impressionar muito vocês, que a gente veio no ritmo forte, né? Mas tem conteúdo, tem bastante conteúdo. Mas foi curto, sim.
Mas não se esqueça, tem princípios orçamentários, tem ciclo orçamentário, tem tipos de orçamento, né? Tem bastante coisa. Tem um material de apoio lá para vocês, bem legal, né? Bem completo. É. Mas você vai estudar, quando você for fazer a prova, você vai ver que você viu coisa assim. Tenho certeza. Você tá em Telêmaco ou está em Curitiba? Ah, tá em Telêmaco. Que bom, né? Tá correndo, trabalhando, né? Isso é muito bom. Então tá, pessoal. Bons estudos para vocês. Aproveitem. Ah, 21h15 eu vi. É corridinho, né? E o Diego tá fazendo TCC, é? Diego? Ah, tá. Que bom. Não se esqueça de postar, né? O TCC. Boa noite, Bruno. Boa noite, Thiago. Tchau, Kleber.